Oi, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai fazer aqui mais uma correção do PET. Hoje é o PET 7 da semana 1 a 4, o segundo dia de correções, né? Mais 3 questões para você sobre o tema de hormônios vegetais. Então, a questão 4. O etileno é um hormônio vegetal gasoso e incolor produzido nas folhas, nos tecidos em fase de envelhecimento e nos frutos, onde determina o seu amadurecimento e sua queda. Que relação pode ser feita entre a ação do etileno e o hábito bastante comum de se embrulhar em jornal os frutos verdes retirados precocemente para que amadureçam mais rápido? Então, gente, o etileno ele é um hormônio aí, né, que nem a questão está falando, e ele é gasoso. Sendo assim, ele é muito volátil. Esse hormônio ele está presente aí nos frutos, né? E tem essa função de, né, estimular o amadurecimento do fruto. Quando uma pessoa embrulha essa fruta dentro de um jornal, dentro de alguma embalagem, né? Essa embalagem vai fazer com que esse hormônio que é gasoso, ele vai ser eliminado para o meio, mas ele não vai conseguir se dissipar. Ele vai ficar ali mantido, né? Contido por conta desse embrulho de jornal ou sacola plástica, enfim, tá? E esse hormônio gasoso vai ficar ali envolvendo esse fruto e vai intensificar o que ele já fazia, né? Que é o processo de amadurecimento. Porém, se ele não ficasse embrulhado, esse processo ia ser um pouquinho mais demorado, né? A ação natural dele seria um pouco mais demorada. Mas por conta dele estar embrulhado e o gás que ele já produziu e foi eliminado para o meio, ele vai ficar ali e trabalhar junto com os outros hormônios que estão no fruto. Por isso que é muito comum a gente ver as pessoas embrulhando os frutos nos jornais ou na sacolinha para que eles amadureçam mais rápido, porque é isso que acontece, tá? Bom, questão 5. Os tropismos observados em plantas superiores são crescimentos induzidos por hormônios vegetais e direcionados por influências do ambiente. A curvatura do caule em direção à luz e da raiz em direção ao solo são exemplos típicos de fototropismo e geotropismo positivos, respectivamente. Tais movimentos ocorrem em decorrência da concentração diferencial de fito-hormônios como a... Bom, então qual que é o hormônio responsável pelo crescimento, né? É a auxina, principalmente. Então, como a auxina, nas diferentes estruturas da planta. Altas taxas deste fito-hormônio, por exemplo, o que, né? Tananã, o crescimento celular. Então, o que o crescimento celular? Bom, a auxina a gente já ficou entre a B e a D. Então, elas induzem o crescimento celular ou elas bloqueiam o crescimento celular, né? Então, se está tratando aqui no caso, por exemplo, do caule, né, que a gente vê logo ali na frente, elas induzem o crescimento celular. Então, as auxinas induzem o crescimento celular, o que faz com que a planta cresça, né? Tá, então, induzem o crescimento celular, o qual, tananã, a curvatura do caule em direção à luz, o qual o quê? Provoca a curvatura do caule em direção à luz, ou a qual inibe a curvatura do caule em direção à luz. O caule, como a gente sabe, ele cresce em direção à luz, portanto, ela provoca a curvatura do caule em direção à luz. E aí a gente vai ter a questão ali correta, a letra B de bom. Gente, então a questão 6. Um lote de plântulas de feijão foi mantido em água destilada, esse é o lote A, e um outro em solução contendo giberelina, que é o lote B. Após 10 dias, os dois lotes apresentavam a mesma massa seca, mas as plântulas do lote B tinham um comprimento 2 vezes maior do que as do lote A. A partir dessas informações, responda. Qual o efeito da giberelina? Gente, a giberelina, ele é um fito-hormônio, tá? Ou seja, é um hormônio vegetal. E esse hormônio, ele vai estar presente aí em meristemas apicais e na semente. Fazendo o quê? Primeiro, nesses meristemas, a função do meristema já é, né, estimular aí a proliferação de células e fazer com que a planta cresça. Então, a giberelina vai atuar ali, fazendo com que essas mitoses aconteçam, tá? Então, a giberelina no caule, ela faz com que ele cresça e na semente faz com que essas sementes germinem, tá bom? Gente, então a letra B agora. Você esperaria encontrar diferença entre os dois lotes quanto à massa fresca? Por quê? Bom, gente, então agora a gente tem que lembrar que lá no texto, ele deixa claro que a massa seca de ambos os lotes, né, de ambas as plantas que pertencem a esses lotes A e B, são iguais, né? Só que aqui a pergunta, ela se refere à massa fresca, então tem que tomar cuidado.
né? Senão a gente confunde na hora de responder. Então, a massa fresca, ela se refere à planta que apresenta água, ou seja, que é aquela planta em vivo, que tem a sua estrutura funcionando normalmente. E a massa seca é uma planta ressecada, é uma planta que a água é tirada dela, né? E então a massa dessas plantas será igual. Porém, em massa fresca, a massa será diferente, né? Então, você espera encontrar diferença entre os dois lotes? Sim, você espera. Por quê? Porque um lote a planta é maior do que no outro. Então, nesse lote onde a planta é maior, a massa, consequentemente, também vai ser maior, e essa vai ser a diferença entre as duas massas, né? No lote onde a planta apresenta um maior crescimento, a sua massa, consequentemente, né, sua massa fresca vai ser uma massa maior. Beleza? Então, gente, essas eram as questões desse vídeo, tá? O PET ainda não terminou. A gente ainda vai postar mais 2 vídeos com as últimas questões para vocês. E aí a gente finaliza o PET 7, tá? Bom, então, gente, né, essas são as nossas redes sociais aí, né, de novo, para vocês acompanharem, seguirem. E aqui está o nosso Instagram, Facebook e YouTube. Esse vídeo vai estar no YouTube, porém as outras redes sociais também estão funcionando. E vocês podem conferir assim e da forma que vocês quiserem. Tá bom? Então, muito obrigado e até o próximo vídeo, que será amanhã, não perca. Isso é tudo, pessoal.